Olá pessoal, eu dei start aqui no início da gravação, tá? Compartilhar aqui nossa telinha. Então, pessoal, na última aula, né? Relembrando aqui, nessa em função aí de feriados, vocês vão ter uma aula a menos aqui, né? De projetos elétricos prediais. E daí, já para a gente não sacrificar o nosso tempo, né? Eu já vou continuar. Última aula, a gente já falou do fórum, né? Falou a primeira parte da atividade um que ela é, né, mais demorada, e as duas outras aulas aqui, né? Aí essa daqui eu vou finalizar a análise, a parte 2, né? E as duas últimas vão ser uma para atividade 2 e outra para atividade 3, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu estou usando aqui a folha com as cotas, né? Da última aula. Deixa eu só abrir aqui com outra aqui, que parece que ela deu. Só um minutinho, pessoal. E tentando aqui, não é possível abrir, deu errado. Só um minuto, gente. É, parece que o arquivo deu um erro aqui. Só um minuto, pessoal. É, o arquivo aqui, parece que houve um erro com ele. Eu vou lá no nosso rascunho. Bom que a gente tem um rascunho aqui, ó. E daí eu refaço aqui o cálculo, tá? A gente tem um rascunho aqui, então tem a carga alocada. Vai dar certo. Ok. Fazer o seguinte, vou baixar outra versão aqui, só um minutinho, gente. Eu vou baixar aqui outra arquitetônica aqui, ó. Folha resposta. Estava aqui dentro da pasta da folha resposta. Arquitetônica um. É, não, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? A folha com. Ver aqui na pasta certa aqui. A planta arquitetônica aqui. Só um minutinho, deixa eu só colocar o arquivo disponível para vocês, que eu estou vendo que ele não está aqui.
Ele deu um erro aqui. Como deu erro nessa folha aqui, e eu tô de posse do rascunho, né? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Deu erro aqui, eu já tentei mais outra vez, mas ele não abriu. Deixa eu abrir com outro navegador aqui, o Opera, por exemplo. É, o arquivo está corrompido mesmo. Então, vocês vão vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Folha de resposta, atividade um, né? Aí eu tem mais uma que eu coloquei aqui, que é justamente essa com cotas. Vamos baixá-la. Eu só baixei ela, tá? Eu vou substituir aqui. Beleza. Mas não tem problema que a gente tem na última aula, a gente parou aqui, ó, no a gente tava carga para iluminação, é só eu colocar, só eu redesenhar aqui, ó. O banheiro, né? O banheiro, ó, é 100 volt-ampere. Tem volt-ampere, aí circuito um é comando A, por exemplo. É, cozinha, a gente fez o cálculo aqui, aula passada, né? Foi para iluminação, tudo é isso é para carga de iluminação, tá? 100 volt-ampere também, circuito um, né? Comando B, por exemplo. Agora, sala, deu 400. Vou pôr aqui mais ou menos aqui, 400 volt-ampere, circuito um, comando C. Ah, o próximo foi o quarto um. Ainda bem que os cálculos não ficaram corrompidos aqui. Só ficou foi o desenho aqui. Então, quarto um deu 220 volt-ampere. Circuito um, né? Comando D. Quarto 2, 160. Circuito um, comando C, tá? Lembrando que os comandos aqui são os interruptores, ó, que fica aqui, né? Geralmente esse outro interruptor aqui, circuito um, comando D, né? O da sala poderia ser aqui, ó, circuito um, comando C. O da cozinha do mesmo jeito, ó, circuito um, comando B aqui. E aqui, circuito um, comando A, tá? Aí, salvando aqui para não corromper.
Aí eu me lembro que a gente fez começou o cálculo abordando a carga alocada para tomadas de uso geral, tá? A gente tinha feito até a cozinha aqui. Ok. Deixa eu abrir aqui o. Deixa eu abrir aqui o. Só um minutinho, gente. Isso que vamos utilizar para a tarefa 3. Eu vou. Eu vou colocar a planta aqui, ó. Lembra aqui dos critérios? E só para a gente ir revisitando os critérios aqui, ó. Então, a área, né, do banheiro aqui só, agora setando para tomadas, né? Quando são banheiros, né? A área é menor que 6 metros quadrados, um ponto singelo de 600 volt-ampere. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, para ligar o secador, né? Um de 600 volt-ampere. Beleza. Agora, a área é maior que 6 metros quadrados. Então, tem que fazer o cálculo do perímetro, né? E para cozinhas e similares, né, o que fala lá na norma, se a área for maior ou igual, né? Deixa eu pegar aqui a cor boa, o azul aqui. Se a área for maior ou igual a 6 metros quadrados, tá esquecendo de pôr igual aqui. Você faz o cálculo do perímetro, né? A gente somou aqui, ó, 2 vezes 90, mais 2 vezes 2,95, né? Deu 11,7 metros de perímetro, soma dos lados, né? Dividiu por 3,5, porque para ambientes, né? É, a era menor ou igual, tá certo. Só se ela for maior que 6. Tá vendo? Às vezes a gente esquece, que aí lembra que depois você calcula o perímetro, para cada 3,5 metros, você, né, opa, para cada 3,5 metros, ó, por isso que divide aqui, ó, deu 3,4. Se der um número racional, você transforma no inteiro maior do que ele. Qual que é o primeiro inteiro maior do que 3? É o 4. Então, são 4 pontos. Para os três primeiros, é sempre o mesmo critério. Para os três primeiros aqui, ó, e no mínimo, aqui, ó, no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3. E o que sobrar, os excedentes, você coloca 100 volt-ampere. Beleza. Então, deu 4, né? 3 vezes 600 mais um de 100 deu 1.900 a carga da cozinha. Aí lembra que a ideia, né, é o programa lá, o Por Elétrica, ele vai colocar os 4 pontos aqui, né, e vai fazer uma aferição linear. Obviamente aqui, ó, eles não ficariam muito perto aqui, não, ó. Aí vão ser 4. Aí vamos supor que o terceiro ele está aqui e o quarto ele está aqui, né? Aí vamos supor que essa aqui é a tomada média, ela está na altura do interruptor. Essa daqui é a tomada baixa, essa daqui é a tomada alta. Vamos supor que ele fique, né? Lá o fogão fica aqui, né? Tem aquele que suga a gordura, né? Então, 600 volt-ampere os três primeiros,
Os três primeiros, o que sobrar, você põe 100. Aí lembra que eu falei na última aula? Professor, tem que ser exatamente a carga alocada aqui, tem que ser exatamente 600 para os três primeiros e depois o 100 aqui, tem que ser essas tomadas nessa ordem aqui? Não necessariamente. A questão é que a gente fez o cálculo aqui, né? 6 vezes 3, 18, né? Mais 100, 1.900. Vamos supor que esse aqui fosse o circuito, sei lá, o circuito 2, só o circuito da cozinha. Eu tenho, para essas quatro tomadas, uma carga total alocada de 1.900. Não quer dizer que se, eu tenho 600 aqui, se eu pôr 700 e não pôr nada no outro, esse circuito vai cair o disjuntor? Obviamente que não. Então, eu posso ter, no máximo, para cada uma delas, sem colocar nenhuma outra carga, 1.900 volt-ampere, tá? Projeto elétrico, ele assim, ainda mais se ele fizer parte de um mesmo circuito. Eu nem enumerei o circuito aqui, porque isso vai ser, se não me falha a memória, o exercício 2, tá? Então a gente está fazendo o exercício um aqui. Atividade um, vamos finalizar ela hoje, tá? Beleza, então deu 4, só que, né, com a carga alocada aqui. E essa tomada precisa estar nesses três. A ideia é isso, ó. É percorrer 3,5 metros, né? Os 3,5 metros para, né? Que aí você coloca para cada metragem que for a divisão aqui, você coloca a tomada. Mas, é igual eu falei, o Proelétrica, quando você vai seleciona aqui, ele vai fazer esse espaçamento naturalmente. Está no algoritmo dele esse cálculo aqui, né? Agora, você projetista, aí você pega e clica, e como ele faz parte de um mesmo circuito dessa cozinha, aí você vai clicar lá e tem, dependendo do software, né? Vai falar assim, realocar pontos de carga. Você pode pôr eles tudo próximo, né? E esse aqui é o mínimo, viu? Eu, né, quero colocar mais tomadas. Lembra que eu falei que tinha um cliente que é, a construtora vendeu os apartamentos, né? E daí alguns apartamentos era duplex, triplex. Daí você fazia o primeiro projeto básico para provar, depois era o projeto de personalização, que aí o cliente pedia para acrescentar mais tomadas do que o que tinha, né, nesse ambiente, tá? Então vamos para o próximo ambiente aqui, ó. Vamos pegar a sala. Salvando aqui, salvando sempre para não dar erro aqui. Então a sala ela tem uma área igual a 27,55 metro quadrado. Com certeza é maior que 6 metros quadrados. Então você vai fazer o critério que de calcular o perímetro, que é a soma dos lados, né? Então, 2 vezes 3,5, ó, o lado menor aí da sala, né? 3,5 metros, mais duas vezes, lembrando porque ele é um retângulo, né? Tem dois lados iguais, ó, dois lados de 3,5, mais dois lados, olha para essa cota aqui no fundo, ó, de 7,9 metros, quase 8 metros aí, tá? E eu peguei justamente a cota interna aqui, ó, do ambiente da sala, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó, se puxar uma linha aqui, vai dar na parte interna aqui. Então, 7,9 metros, tá? Aí você faz o cálculo aqui, né? 2, né? 2 vezes 3,5, né? 3,50
mais 2 vezes 7,9. Então, deu um perímetro de 22,8 metros. É uma sala, né? Divide, então, por 3,5, né, professor? Lembra que sala e quartos, né? Lá até na NBR 5410 fala dormitórios, né? Ó, salas, eu coloquei do jeitinho que tá lá, ó. Salas e dormitórios, ó. Previsão de cargas, né? Ou número de pontos de tomada. Na verdade, além de você prever o mínimo de pontos de tomada pelo critério lá dividindo, né? Você também prevê a carga, porque fala que a carga de cada um para o ambiente sala e o ambiente dormitório tem que ser de 100 volt-ampere, tá? Já e dividido, se for maior, né, dividido por 5. Já para banheiros, cozinhas, né, se for maior, igual foi lá na cozinha, né, 8,55, além de dividir por 3,5 metros, os três primeiros são de 600 volt-ampere e o que sobrar de 100, né? Foi o que aconteceu lá. Deu 4, né? Então, 4 pontos, sendo que 3 600 e um de 100 volt-ampere. E aqui todos os pontos da sala e do quarto, né? Dos quartos, dos dormitórios, tem que divide por 5, né? Se for maior que 6 metros quadrados, divide por 5 e o resultado, né? Para cada número, a quantidade que der de tomadas, você vai colocar uma carga de 100 volt-ampere, tá? Então, dividido por 5 metros é uma sala. 5 metros. Opa, coloquei vírgula, né? Então, deu. Ah, agora dividido, né? Por 5 deu 4,56 metros. Medida linear, soma dos lados, né? Perímetro. Então, esse número, obviamente, ele é um racional, né? Número racional. Qual que é o inteiro maior do que 4,5? É o 5. Então, eu tenho 5 pontos. Ou seja, 5 pontos de 100 volt-ampere, que dá o quê? 500 volt-ampere de tomadas na sala. É a mesma ideia, né? Você tem 5 pontos, né? Então, você vai, o programa vai espaçar um, aí daí ele conta 5 metros, mais 2, 3, 4, 5. Quer dizer que na hora de instalar, vai instalar nesse ponto? Pode ser que instale se o projetista deixar, né, espaçado, nem está parecendo um triângulo, né? Espaçado aqui, desse jeito que está aqui. Mas o normal, né, é você concentrar esses 5 pontos, né? Ou, lembrando que esse aqui é o mínimo, você pode colocar mais, tá? E aí depois é um outro trabalho, que é dividir os circuitos. Então vamos lá. Então de 100, né? 100 volt-ampere, coloca a carga aqui em cada ponto. Aí pode ser tomada alta, tomada baixa ou tomada média aqui. Eu estou falando bem simples para vocês, tá? De modo que essa aula fique mais inteligível possível, tá? Não adianta eu fazer coisa muito rebuscada aqui, ou eu utilizar o programa. Eu poderia utilizar o Proelétrica aí, né? Até tentei em algumas aulas aí, algumas turmas, mas não deu certo, que o Hardlock sistema não. Eu tenho uma versão aí. Beleza. Agora vamos para os dormitórios, né?
quarto. Isso aqui é tudo tomada de uso geral, né? Se você for fazer aí, ó, quarto um, né? O Q1 tem uma área igual a 15,16 metros quadrados. É maior do que 6 metros quadrados. Então, você faz o cálculo do perímetro, 2 vezes 2,20, né? 4,2 metros, mais 2 vezes 3,61. 2 vezes 3,61 metros. Então, vai dar um perímetro no quarto, 2 vezes 4,2 metros, mais 2 vezes 3,61. Então, deu 15,62. Lembrando que a iluminação é mais simples, né? Você não precisa fazer cálculo de perímetro, porque aí a lâmpada ela fica no alto, né? Você pode alocar ela em vários lugares, mas o comunzão ela fica no alto e no meio do ambiente, né? Para distribuir luz de forma igualitária, né? Então aí vamos dividir, divide por quanto, né? Deu 15,62 metros. É um quarto, né? É uma sala. Se é quarto, se é sala, divide por 5 metros. Dividido por 5, né? Deu 3,124. É um número racional, né? A gente já sabe que o natural maior mais próximo é o 4. Então, 4 pontos. Beleza? E como o critério da sala e do dormitório é o mesmo, né? Então, é 4 vezes 100 volt-ampere. E aí dá 400 volt-ampere para o quarto. Vou grifando aqui. Quarto 2. Salvando aqui também o Word, né? Quarto 2. A área igual a 11,09 metros quadrados, que é maior que 6 metros quadrados. Então, a gente faz o cálculo do perímetro, né? Que é a soma dos lados. 2 vezes 4,20. 4,2 metros. Mais 2 vezes quarto 2, né? Então, 2,64 metros. Cálculo desse perímetro aqui, né? 2 vezes 4,2 mais 2 vezes 64. Ou 2,64. Esse aqui, ó. 4,20, né? Primeiro e 2,64. Então deu 13,68 metros de perímetro. Dividido a um quarto, né? Por 5 metros. Então, dividido para cada 5 metros, deu 2,7.
736, né? Então, 2,736 metros. Então, ele deu um número racional, né? Como o critério é o inteiro maior mais próximo, né? Porque tem um inteiro menor que seria o 1, né? O mais próximo dele seria o 1. Já o maior inteiro mais próximo é o 3. Então, tem que ter 3 pontos. Aí, do meu jeito, né? Vai ter 3 pontos de 100 volt-ampere cada. E dá o quê? 300 volt-ampere. Beleza. Se é uma residência aí, né? Ela, obviamente, tem um chuveiro. Deixa eu escolher aqui um chuveiro. Ah, esqueci de pôr os pontos aqui, né? No quarto um, né? Quarto um deu 4 pontos. 2, 3, 4. Então, de 100 volt-ampere. Cem volt-ampere. 4, né? Então, 4 de 100 por quarto um e 3 de 100 por quarto 2. 2, 3. Lembrando que a ideia é o espaçamento ser de 5 em 5 metros a partir de um ponto, tá? Ou sentido anti-horário, ou horário, né? Você que escolhe. Isso, na verdade, o software vai fazer isso. E aí depois você vai concentrar essas tomadas aonde interessa. Então, esse tem 100 volt-ampere. Esse outro também tem 100 volt-ampere. E esse terceiro aqui tem 100 volt-ampere. Beleza? Agora sim, vamos salvar. Agora precisamos dimensionar o último, né? É, por exemplo, um minutinho, gente. Sextou, né? Uhum. É, cadê? Aqui, ó. E como é agora, depois que você é, definiu, ó, isso aqui o visualizador de foto do Windows tá bom. Depois que você definiu as tomadas de uso geral e a carga, né, e a quantidade das tomadas de uso geral, a carga, né, e ele não tem a ver com quantidade, né, mas você pode colocar, né, por exemplo, deu 400, você pode pôr 100 volt-ampere aqui, mais 100 aqui, outro 100 aqui e outro aqui, né, para dividir essa sala em dois ambientes, né? Então aí vai ser o projetista. Agora, para uso específico, depende do equipamento que o cliente põe. Antigamente, lá em 1900 e Guaraná de rolha, né? Muito antigamente, só utilizava aquele chuveirinho o Corona, né? De 4.400. Só tinha esse. Então aí depende, né? A referência, eu já vi muito projeto, inclusive em banco de dados ali, né? Geralmente era esse chuveiro, era o que tinha para hoje, né? Era o de 4.400 watts, tá?
Então, você pode se guiar por ele aqui, né? Mas, vamos supor, é um projeto de alto padrão, de luxo, ó, tá vendo? Esse chuveiro aqui gigante, que é essa ducha aqui, né? Por ser um projeto de alto padrão, então ele tem uma potência diferente, ó. Eu tenho três modelos aqui, né? O modelo dos 127 volts, né, o conhecido como 110, de 5.500 watts de potência. Temos o outro modelo de 220, de 6.400, e temos um outro modelo, né, o de maior potência, o de 7.500. Então você pode escolher qualquer um desses modelos ou outros. Eu lembro que uma vez aí minha mãe comprou era um de 4.600, 5.200 e por aí vai. Hoje em dia você tem vários modelos. Antigamente você só tinha um. Então, né, eu vou escolher esse aqui, ó. Vou escolher para esse projeto aqui, ó, esse aqui, né, por exemplo, se for uma casa de 127, né, 127 volts, monofásico, geralmente, principalmente as tomadas de uso geral, né, geral não, de específico, eles colocam bifásico, dependendo, até as tomadas gerais, eles colocam ela bifásica, né, que aí bifásico 127, né? As duas de 127 vai dar uma DDP de 220. Lembrando que é só você pegar o monofásico, né, de 127, multiplica por raiz quadrada de 3, que vai dar próximo de 220. E essa vai ser a tensão, né? Então, eu vou escolher esse modelo aqui, né, o chuveiro. Todas essas tomadas aqui, ó, todas são tomadas de uso geral. Essa daqui é o chuveiro, né? Aí todo achurado aqui, né? Todo riscado para mostrar lá na legenda, né? Ah, tomadas que é só um quadradinho é no rodapé, né? Tomadas que tem, né? O triângulo e a metade dele é achurada é a altura do interruptor. Aí lá na legenda, ó, onde tem ele todo achurado, ou seja, todo colorido, é uma tomada alta, né? Por exemplo, para ar-condicionado, para chuveiro e por aí vai. Iluminação de emergência, geralmente eles deixam os pontos de força que carregam a iluminação de emergência, né? Deixa no alto ele, tá? Então esse daqui tem a carga de 7.500. Eu vou colocar em volt ampere porque o fator de potência geralmente é um para circuito de aquecimento, né? Agora, né, vamos abrir a folha aqui. Agora que a gente já fez aqui, ó, chuveiro. Lembrando que o chuveiro é uma tomada de uso específico, né? Então, de 7.500 volt-ampere. Ah, tem que calcular, dividir por 5, dividir por 3,5. Não, é uma tomada de uso específico, tá? E a norma é clara, né? Não sou eu que estou dizendo, não é o Senai, é a norma que está falando. Tomada de uso específico tem que ser um disjuntor específico para esse ponto de força, para essa tomada, tá? A norma, a NBR 5410 é que fala, tá? Não sou eu e nem o Senai. Vamos lá. Agora vocês têm subsídio suficiente para fazer a atividade um, né? Uai, a atividade um é justamente, né, ela é lançar os pontos. Foi o que fizemos aqui, ó. Lançamos os pontos. Aí, como ela, assim, o cálculo básico nós já fizemos aqui, ó. Igual tem aqui, ó.
quarto um, né? É o iluminação, né? Deu 980. Por quê? Ele contou, né? Contou os 100. Eu acho que até eu fiz esse cálculo aqui na aula passada, não foi? Ah, não, a gente só pegou os pontos. Ah, isso. A gente só definiu as cargas na aula passada, né? Na parte um. Agora, a parte 2, né? A tarefa é fazer exatamente isso daqui, ó, fazer a divisão, né? Os cálculos básicos, eles são um padrão, né? Eles são um padrão, né? Baseado no método científico da NBR 5410. Agora, o projetista, ele pode pegar essa carga de 400 e dividir para 4 pontos de iluminação, ou até para mais 8, né? 8 pontos aí de 50 volt-ampere, tá? Então, até aqui é o método científico, é o cálculo iterativo, né? Que tanto o projetista que conhece da norma como o Proelétrica, o programa, ele faz isso, né? Você que conhece, agora conhece a 5410, né? O cálculo dela, e o programa o Proelétrica, o Auto que Ilumine, vocês dois fazem a mesma coisa. Daí o projetista, né, ele vai além, ele faz essa divisão, tá bom? Então, ó, e aqui ele está falando, ó, define os pontos, então a gente já definiu tomada, definiu ponto de iluminação, agora os circuitos. Eu vou ser, né, como se diz aqui, eu vou ser é, clássico aqui, né? Eu vou dividir em três. Como que ele chegou aqui no mil não, né? No 980 volt-ampere? Ele pegou, ele pegou o banheiro, né? Então, banheiro tem 100, né? Ó, 100, mais a cozinha, mais 100, 200, né? Mais 400, né? Aí já vai dar 600 aqui, mais 220, mais 160, vai dar os 980 aqui. Então, ele fez o somatório desses ambientes, tá? Aqui, ó, 100, só para ficar claro aqui, ó. Então, ó, 100, a gente vai identificando aqui, ó, o banheiro, né? O Whisky Charlie aqui, ó. 100, a cozinha, geralmente é COS que eles colocam aqui, né? A cozinha, ó, escrevi é mais 100, né? Volt ampere, que é cozinha, mais sala, que é 400 volt ampere, mais quarto um, né? Q1, quarto um, que é 220, mais o quarto 2, que é 160 volt ampere. Então, ó, 100 mais, né, 100 mais 400 mais 220 mais 160. Tá vendo? Ó, deu 980. Assim, volt ampere, tá? Agora, circuito 2, eu vou ser. Como é que eu vou ser que, geralmente, isso eu falaria lá na tarefa 2, né? Eu vou ser clássico aqui, ó. O circuito 2, eu vou chamar ele de tomadas de uso geral. Então, eu vou pegar a carga, né? A carga
de todos os ambientes aqui, ó. Vou pegar a tomada aqui, ó. Né? Então é o quê? Circuito 2, né? O C02. Eu tenho a tomada do banheiro, que é 600 volt ampere, mais, ó, banheiro Whisky Charlie, mais a cozinha, que deu 1.900, cozinha, mais sala, né? A sala deu uma carga de 500, mais quarto um. O quarto um de tomadas aqui, ó, deu uma carga de 400 volt-ampere. Finalmente, o quarto 2. Aqui eu tô sendo tradicional aqui, ó. Quarto 2 deu 300 volt-ampere. Aí você soma. Professor, se eu quiser só colocar um circuito da cozinha, aí seria o circuito 2. Ah, agora eu quero o circuito das salas e do quarto. Então seria o circuito 3, sala e quarto. Você vai somar as cargas, né? Eu estou sendo tradicional porque geralmente as casas populares aí, né? As casas mais comuns, né? Ela tem três circuitos. Tem iluminação, tomada de uso geral e o famoso chuveiro, tá? O circuito aí do chuveiro. Então ele tem uma carga, aqui está falando só para você dimensionar a carga aqui, ó. Vai realizar nessa folha levantamento das cargas elétricas, né? Os pontos de iluminação, a gente levantou aqui na arquitetura, né? Os pontos de tomada, né? E fazer a divisão do circuito, né? Igual aqui, ó, chamou o circuito um de iluminação. Isso aqui já foi dica aqui do exercício, né? Agora você vai só fazer o somatório, tá? Fazendo o somatório aqui, ó, 600 mais 1.900 mais 500 mais 400 mais 300. Fala 300, fala. Deu uma carga de 3.700 volt-ampere. Então, circuito 02, 3.700 volt-ampere. E o circuito 3, a gente vai somar o quê, professor? Não vai somar, ué, porque o circuito 3 aqui, né, o C03, é uma tomada de uso geral, ou um ponto de força de uso geral, não, desculpa, de uso específico. E ele tem a sua carga específica. Então, para cada um de vocês, vocês vão escolher aí um modelo, né? Faça uma pesquisa aí na internet, escolha um modelo. Eu escolhi essa aqui, ó, a Corona Space Power, né, de 7.500. Então, o circuito 3 tem uma carga de 7.500 volt-ampere. Finalizamos aqui a análise da atividade um. Então, o circuito um tem uma carga de 980. A gente fez a conta aqui só para confirmar o exemplo, né? Circuito 2 a carga de 3.700. Lembrando, se você quisesse, você poderia subdividir esses circuitos aqui em cargas, né, menores, tá? Você é o projetista aqui. Até o critério de carga mínima para tomada e números, né, números de pontos de tomada, carga mínima para iluminação e os pontos para iluminação, isso é o cálculo operacional, né, utilizando o método científico aí.
Mas depois, né, é o projetista que faz essa divisão dos circuitos. Eu arbitrei três circuitos, né? O circuito de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Ah, professor, ele tem um ar-condicionado, então coloca circuito do ar-condicionado, tá? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Salvar aqui para não. Beleza. Tá salvo. Esse daqui tá salvo. Nossa tarefinha. Salvar o rascunho. Ainda bem, né, que a gente tinha um rascunho aqui, ó. Tá vendo? Tava corrompido mesmo. Geralmente, quando, pelo menos aqui no Windows 11 aqui, né, quando não tá corrompido, ele não mostra, né, a foto aqui, né, quando ele tá nesse método de visualização, tá? Então já tá salvo. Beleza, pessoal. Então é isso. Próxima aula, atividade, né, vamos falar já da atividade 2, né? Vocês viram que é, como a gente já praticou o cálculo operacional, ele vai, cada vez que você vai treinando ele, ele vai internalizando, né? Você, né? Eu mesmo estou revendo esse cálculo, né? Porque eu estou ministrando essa mesma aula para várias turmas aqui, né? Que nós estamos em projetos elétricos prediais, né? Então, eu sempre, quando eu ministro aula, eu reviso esses cálculos porque no dia a dia, né, na atividade aí de projetista, a gente não faz esses cálculos aí na mão, né? Então, a gente já fez a análise, só recapitulando aqui, ó, do fórum, né? Só foi uma aula, foi rápido. Atividade um, né, parte um na aula passada. Essa hoje, atividade um, parte 2 e finalização. Porque aí, ó, dia 25 a gente faz a atividade 2, né? Com esses mesmos cálculos que a gente já tem, vai ser mais rápido. E na última aula, análise da atividade 3, beleza? Então é isso. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula, tá? Para a gravação. Até mais, viu, gente?